O Brasil é mundialmente conhecido por suas paisagens inesquecíveis, pelas paixões despertadas pelo futebol e pela grandiosidade do carnaval. Mas há um outro traço que também faz parte do nosso dia a dia: a habilidade do brasileiro de contar histórias. E a gente não está falando apenas de boas narrativas, né, mas de mentiras tão criativas que surpreendem e ganham muita fama. Comandei o Comando Vermelho no estado do Rio e comandei o primeiro comando da capital em São Paulo, com 141 homicídios nas costas. Fui condenado a 272 anos de cadeia. Tomei 32 tiros. Aqui a imaginação não tem limite. E a cada esquina é possível a gente esbarrar com uma mentira pior do que a outra. Nesse vídeo a gente vai conferir, então, algumas das figuras mais mentirosas do Brasil. Sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Grávida de Taubaté. Bom, não poderia começar essa nossa lista dos maiores mentirosos do Brasil sem falar do caso mais famoso da minha cidade, né? A grávida de Taubaté. Até porque ela não só enganou a galera taubatiana, mas também o Brasil todo. A sua gravidez falsa de quadrigêmeos, com direito a ultrassom e tudo mais, foi parar na televisão e levou o país a se emocionar com a sua história. Ela tá aqui. Dói perna também. Só que ela falou que prefere ficar em pé, não é isso? O sofá é muito baixo para sentar, então a cadeira é... E como é que você tá fazendo para dormir? Quase sentada. Quase sentada? Bom, tudo bem que a barriga dela já dava sinais de que era uma farsa. E na época muitos tinham suspeitas, mas acreditaram na história contada por Maria Verônica Aparecida César Santos. Tanto que até doações, por não ter condições, ela recebeu e ainda fez o Edu Guedes chorar. É emocionante mesmo. Atende da mesma forma, porque assim, muitas vezes as pessoas não aparecem. É o que vocês estão falando agora. Vocês só estão aqui por causa disso. É a confiança de alguém que foi falar para vocês e vocês tiveram a confiança. Não é agradecer toda a nossa produção, a Márcia, enfim. Por sorte ou não, a Cris Flores, que fazia parte do programa da Record, suspeitou do caso e por trás das câmeras jogou tudo na cara de Maria. A taubateana ainda meteu o louco na apresentadora. E aí chegou um determinado momento e eu percebi que tinha algo estranho, porque ela estava levantando e sentando naturalmente. Cris, foi a coisa que mais me chamou a atenção. Não Acho é? Quem já ficou grávida não tem como, não tem cara. Como. É isso que eu falava. Gente, Porém, as suspeitas acabaram com as autoridades iniciando então uma investigação e a farsa foi descoberta. O obstetra que tinha atendido a Maria aí 2 meses antes ajudou, afirmando que ela não estava grávida, aquele barrigão ali não passava de uma barriga de silicone com enchimento. E aí quando a gente saiu do ar, tinha um repórter que estava acompanhando que ia para Taubaté com ela. Eu falei, amigo, vá para Taubaté e descubra, porque essa mulher não está grávida e eu quero muito desmascarar essa mulher. Dito e feito. No mesmo dia ele foi no médico e descobriu que aquela ultrassonografia não era dela, que ela tinha roubado da internet. A história ganhou tanta repercussão que pode virar até um filme. Além de ter se tornado aí um meme brasileiro, um dos maiores, né? E sinônimo de algo mentiroso, algo falso, né? Quando coloca a frase de Taubaté no final. Pedrinho Matador. O assassino em série brasileiro ganhou bastante fama nos últimos anos, depois de aparecer em diversos podcasts contando alguns relatos de sua vida agitada, até ele ser morto há pouco tempo. Mas o que muita gente não sabe, não faz ideia, é que ele provavelmente inventou muitas dessas histórias sobre a sua vida dentro e fora da prisão. De acordo com o jornalista Ulisses Campbell, o próprio promotor do caso dele disse que o Pedrinho inventava muita coisa. Tipo assim, ele matou, tudo bem que é muito, tá? Ele matou 12. De 12 mas pra 12 100. pra 100, pra mais de 100. Pô. Desculpa. E dentro do... Quem que inventou essa história? Ele mesmo ou... Cara, aí, tipo, é sensacional. A história que ele contava sobre ter matado o pai, mastigado seu coração, ou de ter matado ali mais de 100 pessoas, né, quando na realidade foram apenas 12, não que isso seja um número baixo também, né, claro, todas essas seriam supostas mentiras do criminoso. Pedrinho Matador, eu acho que nunca colocaram ele na caixinha correta, porque eu acho que ele tem ali um transtorno mental nunca estudado, assim. Por exemplo, eu acho que é um pouco de falácia esse monte de crime que ele diz que teve. O próprio promotor que executou a pena dele, eu já conversei com ele, fala que ele inventava muita coisa.
De acordo com a própria psicanalista de Pedrinho, né, ele era mitômano, mitomaníaco, né, no caso alguém que vive mentindo, enfim, né, tem essa compulsão por mentir. Que ela fazia análise com o cara, né? E aí ele começou... É outro que ela deu um atestado de mitômano. O cara mente. Só que aí ela queria saber qual a razão disso. Pedrinho Matador realmente cometeu crimes e matou pessoas, né? Mas não foi nem de perto o que ele contou. Guina. O Guina é figurinha carimbada nesses tipos de vídeo, né? O famoso quinto membro dos Racionais ficou conhecido pelas suas histórias um tanto quanto bizarras mesmo, né? Ele dizia ter sido do Racionais e que seria então o Guina, citado em uma das músicas do grupo. Ele também dizia que as músicas Um Homem na Estrada e Fim de Semana no Parque teriam sido escritas por ele. Fora o lance de que ele simplesmente teria liderado ali o PCC, o CV, enfim, cara, cometido aí 141 homicídios, ou seja, mais que o Pedrinho até, né? Que ele morreu, voltou à vida, sim, ele conta isso também, que ele morreu e voltou à vida, né? E mais um monte de presepada, né? Mais um monte de coisa absurda que geral acreditou na época, né? Hoje parece uma piada, mas muita gente acreditou mesmo. Comandei o Comando Vermelho no estado do Rio e comandei o primeiro comando da capital em São Paulo, com 141 homicídios nas costas. Fui condenado a 272 anos de cadeia. Tomei 32 tiros. Depois de tudo, né, o que teria passado, Guina dizia ter aceitado a Jesus depois de tentar lhe matar uma senhorinha e não conseguir. Ela então começou a persegui-lo nos shows e após esse acontecimento é que finalmente então ele teria mudado de vida. O lance do Racionais acabou sendo desmentido pelos próprios membros do grupo, né, o Ice Blue e o Mano Brown. Fui chamado para depor porque eu dei nomes numa música, bairro, falei tudo e fui chamado para depor e ali eu vi que não pode ser assim. Então eu comecei a pôr nomes ficção mesmo, e aí o cara vai, eu sou o cara, eu falo, pô, então tá bom, né, tio? Profeta, não tá interessa. Lotando. Minha igreja precisa estar lotada. Compreende? As igrejas também estavam gostando das repovinhadas, né? Enchia a igreja. Onde esse cara aí enchia. Então se era verdade ou mentira já não era tão importante, entendeu? Era entretenimento puro. Ele era atração para encher a igreja. Às vezes o pastor nem acreditava nele, mas ele levava as pessoas lá para dentro. Eu uso o cara. O que é Racionais? Grupo do mundão. Desandado, cheirador de cocaína. Depois disso, ninguém mais acreditou nas outras histórias. Ele foi perdendo, então, toda aquela relevância, né? Afinal de contas, muitas dessas histórias não tinham como ser comprovadas que aconteceram, né? Então você imagina, né? O cara falando que tinha morrido, voltado a viver, que tinha ali não sei quantas balas no corpo e órgão. Ele falava em alguns relatos que tinha órgão dele que era órgão tipo de plástico, era órgão de mentira que depois virou de verdade. Mano, era nesse nível. Era nesse nível pra vocês terem ideia. Bom, já tem um vídeo aqui em que eu conto a história completa dele, tá? Pra quem ficou curioso é só procurar aí. Guina Não Adivinho, tá bom? Patrícia Leles. Patrícia de Oliveira Souza Leles Bolim, ela tem cerca de 30 anos e é uma jornalista brasileira, né, que inclusive trabalhou por um tempinho na ABC7, né, uma rede de TV norte-americana. Até aí tudo bem, né, o problema é que a jornalista que até tentou ingressar na política sem sucesso, começou a disseminar algumas histórias duvidosas, né? E não teria sido só aqui no Brasil, não. Durante anos, ela supostamente então teria espalhado bastante mentira por aí. E tudo teria começado então em 2015, 2016, após acusar aí o Marco Feliciano por crimes sexuais. O caso foi arquivado em 2018 e de acordo aí com um suposto laudo psicológico apresentado, então nele estaria dito que a Patrícia teria então também mitomania. A jornalista conta que o laudo seria falso e tudo mais, né? Acusa Feliciano de ter forjado esse laudo aí por conta da denúncia que ela fez contra ele ali pelo suposto estupro. Pra dizer que eu era louca, mentirosa, não sei o que, ele inventou aí um laudo falso com uma psicóloga que eu nunca me consultei. E a gente foi pra justiça com isso. E ele nunca conseguiu provar na justiça que o laudo que ele colocou no processo era verdadeiro. Ela também teria fingido estar grávida, pegando fotos de bebês de outras pessoas e até sendo desmascarada também pela própria mãe ali da criança. Até sobre uma casa a Patrícia teria mentido também, né? Ao ser questionada ali por uma seguidora, a parte da casa que ela mais gostava, ela teria publicado então uma foto que teria sido retirada de uma imobiliária.
Como defesa, ela disse então que tinha comprado a casa do lado, né, mas que o terraço não estava pronto e é por isso ela usou essa imagem da unidade vizinha. E aí, acredita? Praticamente a foto que eu peguei é de uma casa que é do lado da minha, até mesmo porque o meu terraço não está pronto, mas que tem a mesma vista. Patrícia também foi acusada pela Polícia Civil de São Paulo por denunciação caluniosa e extorsão, envolvendo ali o Marco Feliciano e o seu então chefe de gabinete, né, o Thalma Bauer. Em 2021, as acusações feitas pela jornalista que dizia então que Eduardo Bolsonaro a ameaçou foi dada também como falsa pelas autoridades. E no mesmo ano ela teria sido presa na Virgínia, nos Estados Unidos, com a acusação de fazer então uma denúncia falsa à polícia. Em maio desse ano, a Patrícia teria acusado a candidata à presidência venezuelana Maria Corina Machado de receber aí 3,2 milhões de dólares para financiar a sua campanha eleitoral. A acusação foi divulgada por portais de desinformação venezuelanos e Leles teria então usado documentos falsos para poder fazer tais denúncias. O auge desses supostos crimes cometidos pela jornalista veio à tona em janeiro desse ano, onde o gabinete aí do procurador dos Estados Unidos para o Distrito Leste da Virgínia, né, indicou a Leles então por acusações de fraude eletrônica, transações monetárias ilegais e falsidade ideológica agravada. Esse último foi porque ela teria então se passado por uma advogada de imigração para poder fraudar clientes, prometendo a eles ali obter vistos E2 e EB5, né? Enfim, eu nem sei o que é isso daí, mas deve ser a qualificação dos vistos, né? Em mais então de 700 mil dólares. Ela teria ainda inventado ali um tal de Jeffrey Willardson, que seria um personagem então que se passava por um funcionário de investimento imobiliário do Texas e usaria então esse personagem para poder ganhar a confiança dos imigrantes e assim conseguir as transferências. Com isso, o FBI teria então solicitado a prisão de Patrícia, que até a última notícia seguiria foragida, porém ela segue ativa no Instagram, postando ali alguns supostos processos que ela move contra quem a difama, né, sendo assim até há quem diga também que até esse papo do FBI é mentira. Enfim, fica muito difícil a gente tentar entender o que é real, o que é mentira, né, em todas essas histórias envolvendo a Patrícia Leles. Mas comenta aqui qual outro mentiroso, então, que ficou faltando nessa lista pra gente fazer uma parte 2, né? Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal. Até o próximo. Tchau!